A tática do corpo governante das testemunhas de Jeová para não perder adeptos. Quando o corpo governante desassocia alguma testemunha de Jeová pelo fato dela descobrir uma prática antibíblica do CG e ela não concordar em continuar a dizer amém para tal prática antibíblica do CG, o CG manda os anciãos desassociar imediatamente esta testemunha de Jeová e proíbe as demais testemunhas de Jeová a não conversar mais com esta testemunha de Jeová desassociada, senão quem conversar com esta testemunha de Jeová desassociada também será desassociada. Exemplo: se uma testemunha de Jeová não concordar mais em aceitar que Jesus é mediador só entre Deus e os 144.000 e dizer que o texto bíblico de 1 Timóteo 2:5 não concorda com a explicação que o corpo governante dá sobre o mesmo. O texto bíblico explica que Jesus é mediador entre Deus e os homens, mas o corpo governante ensina que não. O corpo governante ensina que Jesus é mediador só entre Deus e os 144.000. E a testemunha de Jeová que não concordar com o corpo governante neste sentido, é desassociada imediatamente para queima de arquivo. E as demais testemunhas de Jeová, por medo de serem desassociadas caso queiram saber o motivo, bloqueiam a comunicação com esta testemunha de Jeová desassociada. Sim, esta TJ não desassociada bloqueia imediatamente esta testemunha de Jeová desassociada, e assim, esta testemunha de Jeová desassociada não tem condições de explicar o motivo pelo qual foi desassociada, porque foi bloqueada e proibida de conversar com as demais testemunhas de Jeová que continuarão ignorantes quanto ao motivo correto porque ela foi desassociada. E para todo o efeito, esta testemunha de Jeová é considerada pelas demais testemunhas de Jeová como sendo fornicadora, adúltera, pedófila, e coisas do tipo, por ignorarem o real motivo do porquê ela foi desassociada. Se esta testemunha de Jeová dissesse o motivo pelo qual foi desassociada a uma outra testemunha de Jeová, o motivo explicado seria divulgado para as demais testemunhas de Jeová que seriam informadas, raciocinariam sobre o acontecido e dariam razão para esta testemunha de Jeová desassociada e elas iriam se afastar desta organização. Portanto, o modus operandi da desassociação é para queima de arquivo e deixar as demais testemunhas de Jeová completamente ignorantes quanto ao real motivo da desassociação, e assim, esta testemunha de Jeová desassociada passa a ser na mente das demais testemunhas de Jeová como sendo uma pessoa iníqua, perigosa, fornicadora, adúltera, pedófila, e assim, as testemunhas de Jeová fogem desta testemunha de Jeová desassociada, e o corpo governante ri de carteirinha por usar esta estratégia diabólica em impedir que as testemunhas de Jeová saibam o motivo real da desassociação, e mesmo que esta testemunha de Jeová escreva uma carta de dissociação para o corpo governante, explicando os motivos reais pelos quais está se afastando da organização, esta carta não será lida para a congregação das demais testemunhas de Jeová, e assim as testemunhas de Jeová continuarão completamente ignorantes dos fatos reais da saída desta testemunha de Jeová. Sim, este modus operandi é iníquo, pois se a testemunha de Jeová escreve na carta dizendo os motivos reais porque está saindo da organização, porque esta carta não é lida para vocês. É em testemunhas de Jeová? Porque esta carta não é lida para vocês. Porque esta carta nunca e jamais foi lida para as demais testemunhas de Jeová em toda a história das testemunhas de Jeová. Se a sua resposta é para o corpo governante nos manter ignorantes, você tem toda a razão. Você acertou na resposta, mas eu pergunto, é justo isso? Não. E Jeová aprova condutas injustas do corpo governante? Não. Então, tudo isso ocorre para manter as demais testemunhas de Jeová ignorantes dos reais fatos do porquê a testemunha de Jeová foi desassociada ou pediu a dissociação. O corpo governante apenas pede para os anciãos lerem uma carta dizendo para a congregação,
fulano de tal foi desassociado por conduta imprópria de um cristão ou fulano se dissociou das testemunhas de Jeová. Em seguida os anciãos dão um discurso público explicando que a dissociação é igual a desassociação, ou seja, que a pessoa abandonou a Jeová é iníqua, e ela só deixará de abandonar a Jeová se retornar de livre e espontânea vontade para pedir perdão para os anciãos por um pecado que ela não cometeu, pois ela não abandonou a Jeová, mas os anciãos espalham a notícia que a pessoa abandonou a Jeová e proferem discursos: volte para Jeová. Mas, prezado ouvinte, será que uma testemunha de Jeová que questiona 1 Timóteo 2:5, exigindo que o texto bíblico seja cumprido na íntegra e o corpo governante discorda, será que isso é motivo desta testemunha de Jeová ser desassociada? Por acaso a atitude desta testemunha de Jeová é uma atitude de quem está negando a Cristo? Ou é o contrário? É o corpo governante que está negando a Cristo? É o corpo governante que está negando o ensino de Cristo? Veja 2 João 7:11. Percebem? Então, testemunhas de Jeová, saibam que a Bíblia não considera errado vocês conversarem com a testemunha de Jeová desassociada ou que pediu a dissociação. Não é errado, pelo contrário, é um direito constitucional você ter acesso à verdade. E ninguém pode impedi-lo. Todos têm o direito constitucional de ir e vir e de expressarem a sua cidadania que falar e ser ouvido. Pensem nisso.